tua vida, você quase não pensa nas coisas de Deus. Quando você está num momento de bênção, de vitória, vamos supor, você está num clube, você está num passeio, você está numa viagem, você está num momento de descontração, raramente você vai se atentar às coisas da vida. Raramente você vai se atentar aos problemas da vida. É a Carol que está aqui hoje? É a Carol? Aí, ó, a Carol que vai casar, gente. Aleluia. Não, casou hoje, mas eu só fecho o pacote depois do cerimonial. Eu aprendi isso, tá, Carol? Então, e graças a Deus, né, que você está seguindo o mesmo caminho, porque tem gente que, até crente está fazendo isso, né? Compra aliança e está tudo certo. Dá para alguém orar e está tudo certo. Não, tem que ir até o altar. Então, a Carol que vai casar sábado, está aqui hoje, gente. Aí você vai para... vou falar. Já está online, Luquinhas? Não, já está online. Mas eu não vou aguentar essa. Aí tem gente que é capaz de falar assim, irmão, por que você não estava no culto na quinta-feira? Porque eu vou no casamento da Carol sábado, pastor. Você acredita nisso? Que tem gente, Silvia, que ainda vai falar assim, eu não estava porque eu estava me organizando para o casamento no sábado. E a noiva está aqui hoje. Que coisa linda de Jesus. Aleluia, glória a Deus, viu, Carol? Glória a Deus. Eu não aguento, eu sou que nem aquela... Eu não aguento, eu tenho que falar. Mas amém, quem tiver online, quem não tiver, se estiver assistindo, já não estiver assistindo mais, não tem mais problema. Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus ministrou. E nesse mês de recompensa, nós temos que estar atento às tramas de Satanás, porque como eu disse, ele quer tirar. Satanás, ele é um ladrão. Ele é um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E como ladrão, tem vários tipos, tem várias formas que o ladrão ele trabalha. Assim como a gente aprendeu que tem várias formas que Deus trabalha, tem várias formas que um ladrão trabalha. Tem um ladrão que ele assalta você repentinamente. Ele te vê, você estava de bobeira, deu sopa, não vigiou, ele vai lá e te assalta. Ele nem estava na ideia dele te assaltar, nem estava na ideia dele te roubar. Mas como ele te viu distraído naquele momento, ele foi e te pegou. Tem outros tipos de roubo que o ladrão faz, que ele estuda, ele arquiteta todo o seu contexto de vida, para que ele possa tramar uma forma melhor de te roubar. E esse tipo de roubo, esse tipo de assalto, eu costumo dizer que é dos crentes mais maduros. Esse tipo de assalto é comigo e com você. Por quê? Porque esses tipos de assalto, quando são feitos, eles são feitos de uma forma, como eu disse, trabalhada, arquitetada, porque eles querem roubar coisas em grandes quantidades. Então, obviamente, como eu falei, um vagabundo que quer roubar um relógio, um celular, uma coisa, ele pega você de forma repentina, ele não estuda, ele vê só a oportunidade de momento, e se a casa cair para ele, pode cair por um relógio, por um celular, por uma carteira. Mas para quem vai fazer um assalto grande, coisas grandes, você percebe que há meses de estudo, há meses de preparação para que aquilo aconteça. E na vida do crente maduro, na vida daquele que já está sendo aperfeiçoado na palavra, moldado na palavra, é justamente essa estratégia que o maligno usa. Ele vai arquitetando todos os seus passos, ele vai arquitetando toda a sua direção de vida, para justamente ele possa te roubar e fazer um assalto perfeito. E aí com isso ele te roubando, ele consegue tirar todas as promessas, ele consegue tirar toda a recompensa, ele consegue tirar toda a palavra que Deus tinha sobre a sua vida. Essa é uma coisa que a gente tem visto acontecer, e a gente vai ver acontecendo na vida de muitas pessoas, infelizmente. Pessoas que eram portadoras de grandes promessas, pessoas que tinham ministérios, tinham talentos, tinham dom, tinham chamada, tinham unção, tinha graça, tinha potencial, mas foi roubado pelo maligno. Então, eu quero falar com você hoje, o tema da mensagem que eu vou ministrar com vocês hoje é os bloqueios da recompensa. Se você quiser anotar aí, eu vou, os bloqueios da recompensa. Por que que às vezes nós não recebemos muitas coisas da parte de Deus? Eu quero abrir com você, você já conhece, você quer ver como você já identifica, quando eu falei para você que às vezes a nossa identidade, ela é marcada
por uma postura, por uma decisão que a gente toma, eu vou falar para você assim, ó. Alguns já vão pegar rapidinho, eu vou dizer assim: abre a sua Bíblia no livro do profeta Fujão. Já matou a charada? Ele já foi marcado. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Fujão. Talvez tenha um ou dois ou três que não saiba, mas abre a sua Bíblia no livro do profeta Fujão, que é o profeta Jonas. Abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. Se você tiver dificuldade, você pode ir lá no índice, não tem problema, tá bom? Vou dar uma colher de chá para você hoje. Ele está no Antigo Testamento, pertinho da divisa ali do Novo Testamento. Você vai encontrar entre os profetas menores, depois de Obadias, está o profeta Jonas. Amém? Eu quero ler com vocês aí do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 6. Eu vou tirar com vocês aqui apenas quatro bloqueios, que você vai identificar, você que está aqui, quem estiver conectado conosco aí ouvindo essa palavra, você vai identificar o que é que bloqueia a recompensa de Deus nas nossas vidas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, Jonas se dispôs, mas se dispôs para quê? Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido em Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar numa grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as suas cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Versículo 6 e último. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que te passas contigo? Agarrado a este sono? Levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Amém? Feche seus olhos, Pai. Essa é a sua palavra que vai ser pregada nesta noite, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Nos abençoa, nos vivifica, nos capacita, nos enche. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para as coisas maiores que o Senhor tem para nós. Que todo roubo, toda distração, qualquer circunstância, meu Pai, que venha roubar a palavra nesta noite, seja repreendida pelo poder do Teu nome, é o que nós declaramos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todos nós sabemos, já conhecemos, que Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, ele recebeu uma missão de Deus, e por trás daquela ordem, por trás daquela missão, porque por trás de toda a ordem de Deus, por trás de toda a ordenança de Deus, por trás de todo o mandamento de Deus, sempre haverá uma recompensa, sempre haverá um galardão. Tudo que você fizer por Deus, para Deus, em louvor, adoração, para glorificar a Ele, dentro da vontade dEle, haverá uma recompensa para você, haverá um galardão para você. Então, por trás deste pedido do Senhor, já havia uma recompensa para Jonas, já havia uma bênção separada, preparada para Jonas.
Mas a Bíblia vai dizer, quando nós lemos no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer assim: e Jonas se dispôs, ou seja, ele tomou uma atitude ao ouvir aquela voz, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. De novo, aqui está dizendo no versículo 3, para longe da presença do Senhor. O que é o primeiro bloqueio que eu quero destacar com você aqui? O primeiro bloqueio da recompensa é quando nós fugimos. Fugir é o primeiro bloqueio de você receber uma recompensa. E principalmente, fugir da presença do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que Jonas fugiu da presença do Senhor. Em miúdos, Jonas fugiu da palavra do Senhor. Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu a ordem, ele ouviu a direção a qual Deus havia dado, mas ele fugiu da palavra. Não sei se você está se apercebendo, desde domingo Deus está falando conosco, Deus está nos alertando sobre a sua palavra. Ele está nos alertando sobre nós guardarmos a semente da palavra, sobre nós frutificarmos da semente da palavra. Então, nesse tempo onde tantas filosofias estão surgindo, nesse tempo onde tantos idealismo, obrigado pastor, no meio de tantos idealismos, no meio de tantas opiniões, no meio de tantas sugestões, pouco se fala da palavra do Senhor. Nós ficamos todos maravilhados quando a gente escuta alguns pregadores, alguém ministrando ou falando, e eles citam autores de livros, eles citam filósofos, eles citam tantas coisas, e nós ficamos, uau, nossa, olha quanta sabedoria. Mas alguns de nós já não nos impressionamos tanto quando ouvimos um versículo da palavra. Você pode perceber que é muito comum alguém está pregando algo sobre a palavra e você está quase dormindo na cadeira, você está quase balangando, mas quando alguém começa a contar alguma coisa pessoal sua, opa, deixa eu ouvir para ver o que aconteceu, deixa eu ouvir o final dessa história. O problema que está acontecendo, e a nossa geração precisa se despertar para isso, é que justamente o diabo está roubando a semente da palavra. O diabo está roubando a palavra do coração de muitos, aonde até mesmo ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a direção do Senhor, ela decide ir para outro lado, fugir. Aqui a Bíblia está dizendo, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, decidiu fugir da ordem do Senhor. Coisas que nós estamos lidando hoje, coisa que nós nunca imaginaríamos ver. Deus falando com uma pessoa, Deus direcionando uma pessoa, a pessoa sabendo que está tomando a direção errada, sabendo que está tomando o curso errado, mas ela diz, não, eu estou disposto a pagar o preço. Eu sei que eu estou em pecado, mas Deus me perdoa. Pessoas que estão tomando decisões erradas, posturas erradas, caminhos errados, ou melhor dizendo, caminhos fáceis, distrações, e na sua mente cauterizada, está dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Era essa a postura de Jonas, tomando uma decisão errada, mas convicto do seu erro, porque ele ouviu a palavra e ele fugiu. Ele sabia que ele tinha que pegar o barco, ele tinha que pegar em rumo a direção a Nínive, mas ele decidiu ir para Tarsis. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, porque cada sentido, cada palavra que nós ministramos, cada vez que você ouve a palavra, ou cada versículo que você lê, essa palavra traz um contexto espiritual para a sua alma. Quando você ouve sobre a Babilônia, há um contexto espiritual, há um significado da Babilônia para a sua alma. Quando você ouve sobre o Egito, há um contexto espiritual, Deus falando sobre o Egito na sua alma, na nossa alma. Quando a gente ouve sobre Samaria,
há um contexto espiritual, onde Deus falando da nossa Samaria, quando a gente ouve, então aqui há um contexto espiritual para a nossa vida hoje, de uma direção aonde Deus está nos mandando ir, numa direção aonde Deus nos manda ir, mas às vezes achamos que é melhor fugir, achamos que é melhor não fazer do jeito que Deus falou, achamos que é melhor não fazer da maneira que Deus quer. A gente tem ouvido isso, eu não sei se você tem visto isso. É crente que está bebendo, crente que está fumando, crente que está falando palavrão. Crente, meu irmão, carrega a Bíblia, vai para a igreja. E você vai conversar, ele se acha cheio de Deus, ele se acha cheio de teologia, tomando um caminho errado, um caminho inverso da palavra, tomando um caminho contrário à palavra, mas você vai de repente confrontá-lo. Misericórdia, confrontar alguns hoje, meu Deus do céu, é a mesma coisa da tapa na cara da sua mãe. Aí você fala, sai dessa vida de pecado, sai dessa prática, sai desse caminho que você está tomando. É necessário que isso morra na sua vida, é necessário que isso mude na sua vida, é necessário que isso pare na sua vida. Mas a pessoa decide, ela prefere ir para Tarsis. E a nossa chamada de Deus para recebermos a recompensa, ainda que nos seja difícil, é ir para Nínive. Ainda que nos seja difícil, é ir para onde Deus mandou. Ainda que nós venhamos pagar um preço por isso, ainda que nós venhamos encarar responsabilidades por isso, mas não tem coisa melhor, irmão, do que a gente estar na vontade de Deus. Não tem coisa maravilhosa do que você, de repente, ouvir um sermão, do que de repente você ouvir uma palavra. Eu sempre falo isso para os líderes, eu falo a coisa mais gostosa é quando você é ministrado por algo e você não tem rabo preso naquilo que está sendo pregado. Você não tem nada preso naquilo que está sendo ministrado, mas não tem nada preso de verdade, não é disfarçar, não é estufar o peito e se encher de razão, mas no fundo, você saber que está amarrado e está preso aquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de liberdade no espírito mesmo. É quando nós tomamos a direção para o lado a qual Deus quer, a direção para o lado a qual Deus ordena. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus ordena. E quanto mais eu fujo da presença do Senhor, estou anulando as promessas, anulando as bênçãos, as recompensas dele sobre a minha vida. Por isso que o salmista, ele diz no Salmo 139, para onde eu fugirei da sua presença? Meu irmão, Deus nos acha. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, eu tenho aprendido isso. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Deus te encontra aonde Ele tem que te encontrar. Quando você que foi chamado, escolhido, quando você foge, ou quando você sai do propósito, o que vai acontecer? Você só vai perambular por um tempo, mas você vai perder algum tempo, ou sofrer um pouco mais, para chegar no propósito de Deus. Então, como alguns dizem, né? E você tem maturidade para ouvir isso nessa noite, aceita que dói menos. Senhor, seja feita a tua vontade. Era esse tratamento que Jesus tinha com os discípulos, era este tratamento que Jesus tinha com os seus 12, e especificamente ele chegou de forma muito clara, dizendo para Pedro, falou, Pedro, não adianta querer fugir do propósito. Quando Jesus começou a falar para ele que ia subir para Jerusalém, quando ele começou a falar que ele ia passar pelo que ele ia passar, Pedro começou a mudar, a querer dizer, não faça isso. Jesus virou para ele e chamou ele de Satanás, falou, longe de mim, Satanás. Por quê? Porque essa é a vontade do Senhor, essa é a direção do Senhor, esse é o querer do Senhor, meu irmão. Uma vez que você é selado por Deus, uma vez que você é marcado por Deus. Eu estava assistindo um filme esses dias, eu esqueci o nome agora, mas é um filme muito bom, que fala sobre a escravidão, fala do tempo de escravidão, da época em que os negros, né, eles não podiam estar junto com os brancos, eram escravos dos brancos. E eu estava assistindo esse filme com a Mari, e ali eles marcavam, eles selavam, pegavam um ferro com a inicial do nome do seu senhor, e aí eles pegavam aquele ferro, né, esquentava na brasa,
e aqueles escravos descendo do navio, e ali eles eram marcados, aqui no ombro, assim, queimava. Para quê? Para que por mais que eles fizessem, aonde eles estivessem, se eles tentassem fugir, tentassem escapar, fosse pego por alguém, havia uma marca no corpo deles, que eles eram pertencentes àquele senhor. E aí eles voltavam, eram chicoteados, eram pagados, mas eles eram marcados no seu corpo. E aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina dizendo: portanto, eu tenho as marcas do evangelho de Jesus Cristo no meu corpo. Ele está dizendo: eu tenho marcas que aonde eu for, aonde eu estiver, no que eu fizer, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe das promessas que Ele tem sobre a minha vida, ainda que alguns tenham se esquecido. Eu já conversei com homens dizendo assim: pastor, mesmo quando eu estava lá na gandaia, eu estava lá na balada, eu estava lá na droga, eu estava muito louco, pastor. E ainda vinha uma voz e falava comigo assim: você sabe que aqui não é o seu lugar. E um dia eu conversando com ele, eu falei: você é marcado por Deus, você foi selado por Deus. E hoje ele é um pastor para a glória de Deus. Hoje ele é um grande homem de Deus. Então assim, não adianta fugir dos propósitos do Senhor. Não adianta fugir da presença do Senhor. Foi isso que o salmista disse no Salmo 139. Para onde fugirei da sua presença? Não, Senhor, eis-me aqui. Que barco, para que lado que o Senhor quer que eu vá? Que barco que o Senhor quer que eu entre? Eu não posso ficar entrando de gaiato nos navios da vida. Eu não posso ficar entrando. Tem gente que faz cada coisa na vida que depois quando você vai conversar, você fala: meu Deus, você fez isso, estava nem sabendo. Você falou isso, você tomou essa atitude, sabe? Sem direção. E o Senhor está nos dando a direção. O Senhor está te dando a direção para que você viva e desfrute das recompensas que Ele tem para a tua vida. Amém? Então o primeiro bloqueio da recompensa é fugir. Fala para quem está dizendo lá: fugir não presta. É como briga de marido e mulher, irmão. Não adianta. Quanto mais você tenta fugir, mais enroscado você está. Então encara logo a situação, fala logo o que tem que falar, trata logo o que tem que tratar, resolve logo, mas não adianta fugir da presença. No versículo 4, vamos ver aí o outro tópico que causa bloqueio na nossa recompensa. Versículo 4: mas o Senhor, olha os detalhes do texto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. O segundo bloqueio das recompensas do Senhor, que pode bloquear as recompensas de Deus na sua vida, são as tempestades, que nós causamos. Porque existem tempestades, aqui está dizendo assim, ó: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e uma grande tempestade. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e uma grande tempestade. Por que Deus lançou esse forte vento e essa forte tempestade? Por causa da desobediência de Jonas. Não é porque Deus, aqui existe um ponto diferente, não é porque Deus queria provar a fé de Jonas, não. Ele lançou aquela tempestade, ele lançou aquela ventania por causa da desobediência. Então as tempestades causadas, existem tempestades que nós causamos por causa da desobediência. E aí a recompensa, ela não vem. A bênção não chega, a resposta não chega. Por quê? Porque pessoas que causam problema, pessoas que causam situações, pessoas que são causadoras dos seus próprios problemas. Eu não sei se você conhece, ou só eu que de repente conheça, gente que tem um problema assim, e parece que faz com que o problema dele, ele faz com que o problema cresça, ele faz com que a situação cresça. Era uma coisa tão pequena, era uma coisa tão insignificante, mas faz com que o problema cresça.
Amém? Olha aqui para frente aqui. Então, aquela tempestade, ela foi causada por causa de quem? Por causa de Jonas. Então existem coisas na sua vida, é o tipo de situação, tipo de coisa que a gente vê, que tem pessoas que ficam choramingando, reclamando da vida, jogando problema em todo mundo, mas se esquece que foi ele mesmo que causou aquela tempestade. Foi ele mesmo quem causou aquele problema. Tem pessoas que falam assim: ninguém fala comigo, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim, é porque fulano se desfaz de mim. Mas ele causa isso, ele causa o problema, causa a situação, causa o distanciamento. As pessoas causam. E aí, quando ela causa a sua própria tempestade, as recompensas não vêm. Então você é causador de tempestade? Você não pode ser um causador de tempestade, você não pode ser um causador de problemas, mas você foi chamado para resolver problemas, você foi chamado para solucionar problemas, porque quando você está na direção do Senhor, quando você está na palavra do Senhor, quando você está na vontade do Senhor, você aprende a não mais causar problema, mas você resolve problema, você ajuda, você contribui, você soma, e aí a recompensa vem, meu irmão. Quando você ameniza a tempestade, quando você ameniza o problema. Eu estava falando isso, estava conversando isso com a pastora hoje, eu dizia agora à tarde para ela, sobre uma situação que a gente estava conversando, e eu falava justamente isso para ela, eu falei: amor, a gente precisa entender uma coisa, a gente não pode se esquecer de uma coisa que muitos estão se esquecendo. Nós somos seres sobrenaturais. Diga assim, eu sou espiritual. Você como um ser espiritual, você precisa entender. Alguém como um ser espiritual, vai só um só, tá, irmão? Só um só lá, atende ele lá, vê lá o que é, tá bom? Nós como seres espirituais, nós precisamos ter discernimento espiritual. Em cima desse discernimento espiritual, em cima desse entendimento espiritual, você vai entender que há uma atmosfera. Você vai entender que há um complô no mundo espiritual ao teu favor. Você entendeu? Eu sei que muitos estão olhando só pelo lado natural da coisa. Muitos estão olhando só pelo lado físico da coisa. Mas enquanto você está distraído com o lado físico, Deus está trabalhando no espiritual. Tem crente, meu irmão, guerreando no lado físico. Tem crente lutando no lado físico. Mas Deus está trabalhando no lado espiritual. Deus está trabalhando no lado sobrenatural. Jonas estava fugindo daquela cidade, por quê? Porque ele olhava pelo campo físico da cidade. Ele olhava que eram homens perversos, eram homens malignos, eram homens assassinos. Ele pensava: se eu entrar naquela cidade eles vão me matar, se eu fizer isso eles vão me... Ele estava olhando pelo lado natural, mas Deus já tinha o plano sobrenatural. Entenda isso sobre a minha vida, sobre a tua vida. Há um plano sobrenatural. E eu estava falando isso para a pastora hoje à tarde, eu falei: amor, há uma regência no mundo espiritual. Há um governo no mundo espiritual. Que não é obra do acaso, não foi, dei sorte. Nossa, tive uma sorte. Olha, aconteceu, que coincidência. Sai disso, meu irmão. Seja alguém de fé, diga: olha o que Deus fez. Esse Deus é demais. Olha a direção que Deus tomou. Olha a porta que Deus abriu. Olha o escape que Deus deu. Olha o livramento que Deus deu. Olha o que Deus projetou. Então Jonas, quando ele se percebe que ele está dentro de uma tempestade, ele está dentro de uma situação que ele mesmo causou. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 12: lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vier os maus dias, nele você venha dizer: eu não tenho contentamento. Ou seja, lembre-se enquanto é jovem, guarde-se enquanto é jovem, se atente-se enquanto é jovem, para depois, quando chegar numa certa idade, não ficar choramingando da vida, não ficar reclamando da vida, de tempestades,
que você mesmo causou. Se for necessário, filho, leve ele lá na salinha lá, pastor. Explica para ele que ele está atrapalhando a palavra. E nada pode roubar a palavra de Deus. Tem gente que está se distraindo por causa do barulho. E a palavra está sendo pregada. Se ele precisar de oração, precisar de atendimento, leve ele lá na salinha lá, ora por ele, conversa com ele. Amém? Vamos para o terceiro tópico. O primeiro aí é fugir da presença de Deus. O segundo, causar tempestade. Isso bloqueia a recompensa. Aí vamos para o terceiro. Está no versículo de número 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Outro tópico que nós falamos aí é o medo. Anote aí, você que está anotando, alguns estão anotando. O terceiro ponto que bloqueia a recompensa de Deus na nossa vida é o medo. Na medida em que aquele barco estava a uma grande tempestade, na medida que aquele barco estava tomado por uma ventania, sim, pela desobediência, porque entrou em um caminho de desobediência, um outro sentimento, ele aflora dentro de nós, que é um sentimento chamado medo. E o medo, ele vai bloquear as recompensas. Por quê? Porque com medo você não tem atitude. Eles já estavam na direção errada, debaixo de uma ventania, e qual é o sentimento que vem? Medo. O medo paralisa, o medo bloqueia, o medo causa preocupação, o medo traz ansiedade, o medo traz angústias, o medo traz traumas, o medo traz preocupações. Agora, quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de um entendimento, todo medo é arrancado, todo medo é lançado por terra. Mas eles ficaram com medo, por quê? Porque Jonas, debaixo do seu pecado, Jonas, debaixo do seu erro, ele trouxe uma consequência para aqueles homens que estavam no barco. Ele trouxe uma consequência para toda aquela tripulação. Ou seja, você que está me ouvindo nessa noite, seja aqui ou online, quando nós não cumprimos a vontade do Senhor, tomamos direção errada, fugimos da presença de Deus, tomamos decisões erradas, automaticamente nós não estamos só nos prejudicando, nós estamos prejudicando a nossa família, nós estamos prejudicando as pessoas próximas de nós. Por isso que talvez você não entenda isso, por conta de umas guerras espirituais que você enfrenta. Mas a verdade é que quando uma pessoa se converte, é o maior presente para a família. Quando uma pessoa é salva por Jesus, é o maior presente para a família. Por mais que você seja perseguido, às vezes, as situações, como eu disse, espirituais, de pessoas dentro da sua casa que se levanta contra você, que te agride com palavras, te ofende pela tua fé, te ofende pela tua santidade, te ofende pelo teu comprometimento com Deus. Ainda que aconteça tudo isso, porque é uma ação espiritual, mas no fundo, é uma bênção você ser salvo. Por quê? Porque daí você coloca a tua casa num plano de salvação. Talvez você não entendeu, mas as pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram talvez no mesmo quintal que você, elas estão em um plano de salvação. Os meus vizinhos que estão ali na rua, eles estão dentro de um plano de salvação. Por quê? Porque eu estou orando por eles, eu estou consagrando a minha vida por eles, estou dando testemunho, para que um dia eles possam olhar e um dia falar assim, olha, eu sempre escuto isso, mas eles falam, qualquer hora eu vou lá no culto, qualquer hora eu vou lá na igreja, qualquer dia eu vou, amém, querido, vamos sim. Você dá o endereço, você chama, você marca de trazer, mas o fato de estar ali, eu sei que um dia, no dia em que uma aflição chegar, no dia em que uma situação chegar, eles poderão perder esse medo e encontrar o lugar que é a paz, que é Jesus Cristo. Então, quando você toma a decisão certa, quando você faz as coisas certas, quando você cumpre a vontade do Senhor, você está
trazendo paz para a tripulação. Mas Jonas estava fazendo totalmente ao contrário. As suas decisões gerou este medo no coração daquela tripulação. Eu vejo muitas pessoas hoje que elas não querem vir para a igreja, elas não querem se firmar no evangelho porque elas têm medo. Elas têm medo do quê? Medo de mais uma vez, elas envergonharem a palavra do Senhor. Elas têm medo de botar fé, botar confiança em algumas pessoas, como a gente já viu muito isso, da pessoa chamar tanto para a igreja, chamar tanto para o ministério, chamar tanto para o evangelho, chamar tanto para Jesus, seja lá da forma que for, e de repente a pessoa olhar e falar assim, mas nem você ficou, nem você se firmou, nem você se posicionou, nem você guardou essa palavra. Então a gente está lidando com uma geração de pessoas como nós encontramos aqui na situação de Jonas, pessoas que estão dormindo, no meio daquele todo aquele medo, no meio de toda aquela tempestade, no meio de todo aquele pânico. O que Jonas estava fazendo, gente? Dormindo. No meio de tanta responsabilidade, no meio de tantas decisões que precisavam ser tomadas, no meio de uma posição que Jonas precisava tomar, que ele estava fazendo? Dormindo. Descaso. Estava ali, a Bíblia diz que ele estava dormindo. São pessoas que estão no barco da vida, a tempestade acontecendo, os problemas acontecendo, a água chegando até os pés e a pessoa dormindo. Dormindo para a realidade de Deus, mas às vezes muito acordado para as coisas desse mundo. Dormindo para as promessas, dormindo para a chamada, dormindo para a vocação, dormindo para as bênçãos, dormindo para renunciar do pecado, dormindo para tantas coisas, e às vezes tão acordado pela internet, tão acordado pelas redes sociais, tão acordado para aquilo que os outros falam, tão acordado para aquilo que os outros pensam, tão acordado para aquilo, para a opinião de gente que nem tem aliança com Deus, nem tem pacto com Deus, e você fica todo preocupado com o que ele pensa de você, o que ela pensa de você, o que ele acha de você. Dormindo. Jonas estava fazendo isso, no meio de tudo aquilo, dormindo. E os homens lá em cima, com medo. Então nós falamos aí, fugir, os bloqueios de recompensa, fugir, causar tempestade, ter medo, e agora, no último versículo, no versículo 6 que nós lemos aí, para a gente caminhar para o final, diz assim: o que se passa contigo? Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O último tópico que você pode anotar aí, você que está anotando, o último bloqueio da recompensa é o descaso. Fugir, primeiro eu falei fugir, segundo, causar tempestade, terceiro, o medo, e o quarto bloqueio, descaso. É quando a pessoa ela entra no tanto faz como fez. Tanto faz se eu for na quinta, se eu for no domingo, tanto faz como fez. Tanto faz se eu for na célula, nessa sexta, na outra eu não vou, na terça, na outra eu não vou, tanto faz. É o descaso. O descaso, ele tarda, ou bloqueia, melhor dizendo, as recompensas que Deus tem para nós. Tudo que eu estou te ensinando nessa noite, você pode usar isso no seu campo espiritual, no seu campo de vida de fé, como você pode aplicar tudo isso daí na sua responsabilidade de vida, na sua responsabilidade profissional, na sua responsabilidade familiar. Porque se no teu trabalho tem uma situação, tem uma coisa e você foge, como é que o teu patrão vai te ver? Como é que o teu professor vai te ver? Como é que ele vai te reconhecer se você é alguém que foge? Se no teu trabalho, na tua escola, no teu ambiente de vivência, você é alguém que causa problema o tempo todo, você é alguém que cria problema o tempo todo, causa tempestade o tempo todo,
como é que esse líder vai te ver, como é que esse patrão vai te ver. Você sempre causando problemas, sempre brigando com todo mundo, você sempre causando com todo mundo, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Você pode aplicar o medo, de repente dá uma responsabilidade para você, dá uma ordenança para você, mas você com medo, você trava, o que vai acontecer com a tua vida profissional? Há medo de fazer um curso, medo de melhorar, medo de crescer, medo de avançar, o que vai acontecer? Então tudo que eu estou te ensinando, e agora nesse último tópico para a gente terminar a mensagem, o descaso. Se tudo que você for, tudo que vier às suas mãos, você começar até fazer bem, mas depois entrar no descaso, foi o que Jonas fez. Jonas, ao se colocar no fundo do barco, dormindo, ele estava dizendo, tanto faz como fez. E os homens desesperados acordam Jonas, dizendo, você não está percebendo o que está acontecendo? Você não está vendo o mal que você está causando para nós? Você não está vendo o mal que você está causando para si mesmo? Bloqueando tudo por causa das suas atitudes, Jonas. Travando tudo por causa das suas atitudes. E acho que para mim, não sei se você vai concordar, mas para mim, de todos esses daqui que é terrível, eu não quero nada disso aplicado na minha vida, espero que você também não queira. Nada de fugir, nada de causar tempestade, nada de ser medroso, mas para mim acho que o pior é o descaso. Eu acho que o descaso ele é terrível. Eu acho que estar diante de toda essa situação, se deparar com todos esses sentimentos, com toda essa realidade, e começar a tratar com descaso, isso é terrível. É triste quando você identifica, quando você começa a ser tratado com descaso. Já sentiu isso? Alguém que te tratava tão bem, alguém que te tratava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta proximidade, de repente, começa a fazer descaso. É terrível quando a gente lida com isso. Quando você começa a perceber isso, seja na vida de um amigo, seja na vida de um irmão, até mesmo, irmão, na vida da esposa. Quando ela começa a ficar muito calada, quando ela começa a ficar muito quieta. Mulher, por natureza em si, ela já fala. Mas às vezes ela está tão sobrecarregada, às vezes ela já está tão assim, que ela já começa a não falar mais nada. Ela já começa tipo, deixa pra lá. Você vê mulheres que antes elas eram tão bonitas, tão jovens, cheias de saúde. E hoje elas parecem um bicho. Por quê? Porque ela caiu numa onda de descaso com ela, de tantas coisas que ela passou, tantas coisas que ela ouviu. Talvez por ter um Jonas na sua vida. Mas isso também acontece com o homem também. A gente está pensando que é só uma realidade, não. Mas a gente vê homens se acabando também por conta do descaso da esposa. Descaso com a família. Descaso da janta. Descaso então eu acho que o descaso ele é o pior de todos. Porque esses outros que eu falei aqui, eles são sentimentos nítidos, que ficam apercebidos diante de nós. Mas o tanto faz, meu irmão. O tanto faz, ele é o ponto final de tudo. O tanto faz, ele é a assinatura. Ele é a sentença da sua derrota. Ele é o que você está dizendo. Não tem mais, não vou viver mais nenhuma recompensa da parte de Deus. Tanto faz. Tanto faz. Quando ele foi avisado, deixa eu me recordar bem que a minha cabeça está meio fraca hoje, mas acho que foi Eli que foi avisado sobre o pecado dos seus filhos. Foi avisado, foi Eli, não foi que foi avisado sobre da forma que ele estava conduzindo a casa dele, a família dele, o ministério dele, a chamada dele. Ele foi alertado por Deus. E disseram para ele, olha, se continuar assim, Deus faça o que Ele quiser fazer. Deus faça o que Ele achar que Ele tem que fazer. E a sentença de morte de Eli foi assinada. Sansão era alguém tão cheio de unção, era alguém tão forte, era alguém que tinha tantas... Olha, quando eu já posso começar a outra parte dessa mensagem em Sansão. Sansão era alguém que era para ser o rei de Israel. Embora ele estava nos tempos de juízes, mas ele era para ser alguém que era para governar Israel.
Mas ele se prostituiu tanto, ele fugiu tanto dos propósitos de Deus, que ele deitava no colo de Dalila e tanto faz. Sansão, os filisteus vêm aí. Você conhece a história. Dalila, me conta o teu segredo. O meu segredo é que eu tenho uma aliança com Deus, eu estou na direção de Deus. Eu sou nazireu, eu não posso cortar os meus cabelos. Eu tenho um pacto com Deus através dos meus cabelos. Não é que meu cabelo tem força, mas eu tenho um pacto com Deus através dos meus cabelos. Esse é o meu voto. E a Bíblia diz que Sansão começa a brincar. E pastor, você vai? Não, não vou começar a pregar, só estou dando a introdução, talvez para a próxima mensagem. E Sansão brincando. Mas aí tem uma coisa triste que acontece. O mesmo descaso que Sansão deu para Deus naquele dia, de tanto ele brincar, a Bíblia diz que um dia Sansão se despertou, naquelas idas e vindas com Dalila, brincando. Sansão, os filisteus vêm aí. Ele se desamarrava, quebrava, até que um dia, esse para mim é um dos versículos mais tristes, onde a Bíblia diz que naquele dia Sansão, ao despertar do seu sono, Sansão percebeu que Deus não era mais com ele. E os filisteus o pegaram, o amarraram, furaram seus olhos e o levaram como escravo, como bobo, como palhaço. Assim como aconteceu com Jonas, no meio daquela tempestade, não se apercebeu. Assim como aconteceu com o filho pródigo, gastando tudo o que tinha, tudo que o pai havia dado para ele, não se apercebeu. Para nós encerrarmos esta palavra hoje, essa palavra ela é para mim, ela é para você, para que nós venhamos não mais bloquear as recompensas do Senhor, porque um dia pode ser tarde. Um dia você pode se dar conta e falar assim: agora não tem mais como eu fugir, não tem outra coisa a eu receber a não ser isso. Quando você vê essas pessoas que estão morrendo cedo, quando você vê essas pessoas que estão, você pensa que elas achavam que nunca ia chegar a última hora, elas achavam que nunca ia chegar o último momento, mas chegou. Então essa palavra ela vem para nós para dizer, para nos despertar, é Deus dizendo: o que você quer receber? Porque bem sei eu que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Jonas se levantou do fundo daquele porão, daquele barco. Ele vai para cima e ele diz para todo mundo: olha, o problema não é o barco, o problema não é a igreja, o problema não está com os marinheiros, o problema não é o pastor, o problema não está com a bagagem, o problema não são as coisas que eu tenho que carregar. Não, o problema não é nada disso, o problema sou eu. É eu que tenho que sair desse barco, porque se eu sair daqui e ir para o propósito do Senhor, tudo isso daqui vai cessar. E essa palavra ela vem agora gostosa para nós assumirmos e dizer: o problema sou eu. Está disposto a fazer isso nessa noite? Se coloca de pé, nós vamos orar. Você que está aí assistindo, para de colocar a culpa no pastor, para de colocar a culpa na igreja, para de colocar a culpa no irmão, para de colocar a culpa na irmã, para de colocar a culpa no marido, a culpa no filho, a culpa no presidente. Tem gente que ainda está falando até do Lula já, o Lula já foi, meu irmão, ainda está falando do Lula. Para de colocar a culpa nas coisas, diga: é eu quem preciso cumprir a vontade do Senhor. É eu quem preciso estar na direção do Senhor, porque assim eu viverei todas as recompensas do Senhor. Levante as suas mãos agora, você que está aqui. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Eu sei que não tem clamor nessa hora, mas peça perdão a Ele pelas suas falhas. Diga: Deus, eu estou aqui nessa noite porque eu quero ser reconstruído por Ti. Eu estou aqui nessa noite porque eu quero ser tratado por Ti. Estamos aqui nesta noite, Deus, porque sabemos que os céus está repleto das bênçãos do Senhor. Os céus está repleto da glória do Senhor. Os céus está repleto das promessas do Senhor. E nós como igreja